O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentides tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Meus irmãos, estamos hoje iniciando a novena de Pentecostes. A novena das novenas, a mãe de todas as novenas, a novena que inspirou todas as outras novenas, porque nós encontramos lá na Sagrada Escritura que a Virgem Maria e os apóstolos estavam em oração, suplicando o Espírito Santo. Pois bem, nós hoje então começamos a nossa novena em que nós iremos suplicar o Espírito Santo. Nós que ontem em muitos lugares do mundo, aqui no Brasil, iremos celebrar neste próximo domingo, mas em muitos lugares do mundo ontem celebramos a ascensão do Senhor. 40 dias após a Páscoa, Jesus sobe aos céus e promete o Espírito Santo. 50 dias depois, em Pentecostes, esta promessa será realizada. E nesses 9 dias entre a Ascensão e Pentecostes, nós então nos colocamos em oração, suplicando o Espírito Santo. E, meus irmãos, é maravilhoso pedir o que Deus quer dar. Nós já meditamos sobre esta afirmação em outras ocasiões aqui. Isto é, quando nós pedimos aquilo que Deus quer nos dar, a nossa oração se torna infalível. Quais são as características, de uma oração infalível? A oração precisa ser humilde, a oração precisa ser confiante, a oração precisa ser perseverante e a oração precisa suplicar algo que concorra para a minha salvação. E ora, nós estamos pedindo o Espírito Santo, e pedir o Espírito Santo concorre para a nossa salvação. Precisamos apenas então ser humildes, confiantes e perseverantes. Humildes, porque sabemos que o dom, o presente que estamos pedindo é grandioso, porque estamos pedindo o próprio Deus vivo na nossa alma, transformante na nossa alma, e sabemos que não merecemos, mesmo que estejamos em estado de graça, nós não merecemos tão grande dom, mas humildemente pedimos, e pedimos com toda a confiança, porque cremos na misericórdia de Deus, cremos no seu amor, cremos que misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Então, com toda a confiança no amor do nosso Pai, manifestado em Jesus Cristo, suplicamos então o Espírito Santo, o amor entre o Pai e o Filho. Então pedimos com humildade, pedimos com confiança e pedimos com perseverança, com santa insistência. E é claro que nós não iremos pedir apenas agora,
como já o fizemos antes do início dessa missa. Mas podemos e devemos, durante todo o dia, quem sabe 3 vezes ao dia, você pode procurar na internet, existem várias orações de invocação do Espírito Santo. Mas vou citar apenas uma, o Veni Creator. Se você jogar lá no Google, Veni Creator, V-E-N-I Creator, C-R-E-A-T-O-R, oração. Você põe Veni Creator, senão podem mandar uma música. Então você põe Veni Creator, oração. Pronto, virá aquela oração antiquíssima aqui na igreja, e você vai durante o dia suplicando o Espírito Santo, sabendo que tantos santos rezaram esta oração, que tantos santos alcançaram esta graça, foram atendidos rezando esta oração. E nós então, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, então, nós unimos a nossa voz à voz dos santos e unimos a nossa voz à voz de toda a igreja, suplicando o Espírito Santo com humildade, com confiança, com perseverança, suplicando o Espírito Santo. Então, que todos nós que estamos aqui na igreja, vocês que acompanham pelas redes sociais, façam isso. E é claro, isto que é válido durante a novena de Pentecostes é válido para toda a vida. Isto é, suplicar constantemente o Espírito Santo. E por que, meus santos, precisamos suplicar o Espírito Santo? Ora, eu já falei, o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Quando nós suplicamos o amor de Deus, que é uma pessoa, entre nós, quando nós amamos uns aos outros, este amor, entendamos, não é uma pessoa. Em última instância, sim, porque se amamos de verdade, é o amor de Deus que é uma pessoa. Mas entendamos, quando eu amo uma pessoa, este amor é uma realidade, mas não é uma realidade pessoal. Mas em Deus, essa realidade é absolutamente pessoal. Quando o Pai ama o Filho, e o Filho se deixa amar o Pai e ama-o de volta, este amor é uma pessoa, é o Espírito Santo. Ora, quando nós então suplicamos o Espírito Santo, o amor de Deus, nós estamos pedindo a Deus ao mesmo tempo a graça de amá-lo à maneira de Jesus, de amá-lo divinamente, de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isto aconteceu no dia do nosso batismo, isto acontece quando nós recebemos a Eucaristia, isto acontece em todos os sacramentos, mas às vezes essa realidade, este dom, este presente fica fechado, fica adormecido. Então nós pedimos um outro envio do Espírito Santo para que desperte todos aqueles dons que nos foram concedidos no nosso batismo, na nossa crisma, em cada comunhão. Imagine, meus santos, se isso é uma verdade para todos os fiéis, imagine suplicar o Espírito Santo para os sacerdotes que receberam tantos dons. E você pede, porque nós iremos pedir o Espírito Santo para nós. Nós iremos pedir o Espírito Santo para toda a igreja, para aqueles nossos irmãos na fé. Iremos pedir o Espírito Santo para o mundo inteiro. Mas imagine que dentre as pessoas da igreja, para quem você pede o Espírito Santo, quando você pede, você pode pedir de uma maneira particular pelos sacerdotes, pelos padres, pelos bispos, pelo Papa. E quando você pede o Espírito Santo, e ele vem e desperta aquele baú de graças
que foram derramadas sobre cada sacerdote no dia da sua ordenação. Isto é, uma realidade santificadora para ele e para os seus. Então, suplicar o Espírito Santo, o amor de Deus. Então, precisamos suplicar o Espírito Santo, porque precisamos do amor de Deus em nós, para que tenhamos em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Só assim, só com o Espírito Santo, nós podemos ter os mesmos sentimentos de nosso Senhor. Só com o Espírito Santo nós podemos carregar a nossa cruz salvificamente, senão iremos sofrer. Que com o Espírito ou sem o Espírito, cruz, sofrimento, teremos. Mas aquele sofrimento será esmagador. Não será um sofrimento santificador. Não será um sofrimento que vai unir você a Cristo, mas muito pelo contrário, vai separar você de Cristo, vai afastar você de Cristo. Então, pedir o Espírito Santo para que tenhamos em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E pedir o Espírito Santo porque esta é a vontade de Deus. Porque Deus, que quer nos dar o Espírito Santo, Ele dispôs o meio pelo qual Ele quer nos dar o Espírito Santo. A oração. Pedi e vos será dado. Batei e vos será aberto. Procurai e achareis. Porque se os vossos pais, que são maus, sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai do céu, pedi o Espírito Santo e Ele vos será dado. Jesus disse isso. A verdade disse isso. Ele não se engana e nem engana. A verdade não mente. Então, se Ele nos manda pedir o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos seja dado, peçamos, mas peçamos com fé, peçamos com piedade, com confiança, com humildade, com perseverança. Peçamos e peçamos a Deus que coloque no nosso coração uma consciência cada vez mais profunda da nossa necessidade do Espírito Santo. Por quê? Porque muitos vão pedir sem consciência do quanto do Espírito necessitam. Muitos vão pedir com a consciência bem rasteira de que necessitam. Mas nós todos podemos pedir, suplicando que Deus nos conceda a compreensão de que nós precisamos do Espírito, que Ele é a vida da nossa vida. Ele é aquele sem o qual nada é vivo em nós. Não há vida espiritual sem o Espírito Santo. Não há caridade em ação sem o Espírito Santo. Não há como agradar a Deus sem o Espírito Santo, porque é o Espírito que nos configura a Cristo. É o Espírito que nos cristifica, que aprimora a nossa semelhança a Jesus. É o Espírito que nos capacita a amar e amar cada vez mais nosso Senhor. Então vamos lá, meus irmãos, vamos no início desta novena, vamos pedir o Espírito Santo para nós, vamos pedir o Espírito Santo para os nossos padres, os nossos bispos, de um modo particular pelo nosso bispo, pelo nosso arcebispo Dom Mário, mas pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso Papa, por toda a igreja, por todos os fiéis espalhados no mundo inteiro, principalmente por aqueles que estão sofrendo. De um modo particular, vamos colocar todos aqueles que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, não apenas os católicos, não apenas os cristãos, mas todos aqueles que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, pedindo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo os capacitará a tirar um bem grandiosíssimo daquele sofrimento. Senão, eles sairão piores do que já se encontravam e se encontram. Senão, eles sairão com menos fé do que já tinham. Senão aquele sofrimento, ao invés de aproximá-los de Deus, vai afastá-los ainda mais de Deus, endurecê-los cada vez mais no seu pecado e no seu afastamento. Então, suplicar o Espírito Santo por eles.
Suplicar o Espírito Santo para todo o mundo, principalmente para aqueles que menos merecem, porque são aqueles que mais necessitam. Aqueles que odeiam a Deus, aqueles que odeiam a igreja de Cristo, aqueles incréus, aqueles que estão numa vida entranhada, encharcada, mergulhada no pecado. Suplicar o Espírito Santo para que Deus, que é amor, que é misericórdia, faça uma obra nova em seus corações e nos ensine a todos nós a ver, crer e amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.